Oi, meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E a gente está aqui mais um dia para o nosso Poesias do Lar, para inspirar você, para fazer com que você, para te tocar, para você poder achar o seu jeitinho aí de sentir o seu dia, que tudo conversa com a gente. Quando você tá ali fazendo seu feijãozinho, quando você tá ali lavando seu banheiro, quando você tá fazendo as suas tarefas do dia, que parecem coisas besta, mas é nesse momento que você recebe as respostas, as inspirações, aquele insight para fazer algo novo, ou para de repente você encerrar um ciclo. Então, assim, a gente precisa prestar atenção para os detalhes do nosso dia, porque Deus ele é detalhista, ele gosta assim dos detalhes e, e ele responde. Mas para a gente poder ter acesso a essa resposta, a esses detalhes, a gente precisa estar atento. E eu venho aqui, né, para contar as experiências. E nesse esse meu final de semana foi um final de semana muito rico. Por quê? Como todo dia, né? A gente se coloca nessa riqueza do dia e aí a gente consegue perceber tanta coisa quando a gente fica mais atento. A gente começa a perceber tanta coisa, a gente sente tanta coisa que o dia se torna riquíssimo. E todos os dias podem ser assim. Basta a gente se colocar nessa consciência de prestar atenção, mas sem ficar no nosso pé. É um prestar atenção não para você ficar se cobrando, porque se você fizer isso, você vai estar ansiosa, você também não vai receber as respostas. É um prestar atenção assim, concentrado 100% naquilo que você está fazendo. O máximo possível que você conseguir ficar concentrado naquilo que você está fazendo, você só focado naquilo. E é assim. Aí você fica em paz, você fica tranquila. E esse domingo é dia de finados, eu fui visitar o cemitério. E antes de ir ao cemitério, a gente almoçou na casa de alguns parentes. E foi assim tão gostoso, foi um final de semana gostoso. No sábado, foi um sábado assim que eu fiquei mais em casa também, curtindo o maridão, foi muito gostoso. E eu percebi assim, é bom a gente visitar o cemitério, essas coisas assim, da gente ir lá, ter esse contato, né, com a morte, porque a gente percebe como é bom. Eu percebi assim, como é bom, como foi rico eu ter tomado várias decisões. Eu fiquei muito reflexiva ontem. Eu ter tomado várias decisões que não foram minhas decisões, porque hoje, antes de eu tomar uma decisão, o que que eu faço? Eu entrego para Deus. Eu falo, meu Deus, o que que a gente vai fazer aqui? E naturalmente vai vindo aquela vontade de mudar suas roupas, de mudar o seu cabelo, de mudar a alimentação, de começar a fazer um exercício físico. E eu fui lembrando de tudo isso. E como foi bom eu ter feito tudo isso, eu ter colocado, eu ter acatado, ter incrementado a minha rotina com essas coisas novas e que foram tão boas e benéficas para mim. Eu tive que dizer adeus a tanta coisa, mas essas coisas foram importantíssimas para que coisas novas viessem para mim. O que que de novo veio para mim? Quando eu abri mão da versão antiga, né, da piriguete, eu tô tendo acesso à elegância, sabe, essa docilidade, dentro daquele arquétipo que eu vivia, da piriguete, tinha muita briga, tinha muito bater de frente, sabe? Eu senti isso depois que eu deixei ir. Então, assim, agora me sentindo mais do jeito que eu sou naturalmente, aceitando e acatando a forma que Deus fez em mim, os detalhes, as características, e eu tô cada dia mais me aconchegando assim nessa nova versão, eu percebo que eu tô mais calma, eu tô mais feminina, eu tô mais doce. E como eu tô mais em contato com a minha mulher de verdade, o meu lado masculino, porque a gente tem as duas energias, masculino e feminino. Então eu tô sentindo também mais harmonia no meu lado masculino. Eu tô mais assim, de palavra, sabe? Aquilo que eu falo, eu consigo cumprir.
eu vou até o fim. É, mas o quê? Ação, colocar a mão na massa. Gente, eu tô sentindo uma tão assim, tão forte a boa vontade de colocar a mão na massa, vamos lá, vamos fazer. Isso é muito dessa energia do masculino, né? Ação, mão na massa. Então, quanto mais contato e mais harmonia eu entro com o meu feminino, mais o masculino também se equilibra. E eu tô sentindo é tão gostoso, gente. Eu tô me sentindo mais aconchegada em mim. E quando eu vou nos lugares, eu não me sinto mais deslocada, mais assim. Eu tô bem. Eu assento, eu converso, eu interajo com as pessoas em paz. Não tem mais aquela briga, aquela coisa assim que tinha antes. Era um, era uma armadura, na verdade. Era uma defesa para, olha, não chega muito perto, não. Eu sinto assim que era uma defesa, esse arquétipo que eu usava da piriguete, é, uma forma de manter as pessoas distantes e uma forma também de eu me manter distante de mim, como se ser eu fosse muito perigoso. Então me coloquei nesse arquétipo como uma forma de me defender, de me proteger. E foi muito rico, foi muito válido ter vivido tudo isso, porque me trouxe tanto ensinamento. E essa experiência lá no cemitério, né, de ver a morte ali, de você estar ali em contato, né, gente, com o fim de tantas pessoas, que não é o fim delas, porque nós somos eternos, mas o fim da, daquela vida ali, daquela daquela roupagem que a pessoa tinha. Por exemplo, quando eu morrer, eu vou deixar de, não vou ser mais essa, mas eu vou continuar existindo. Então, o fim de um ciclo. E é bom, e eu fui recebendo todos os fins. E foi muito gostoso relembrar de cada coisa que eu renunciei, que eu deixei ir, que foi tão bom. Lembrar de tudo aquilo que eu errei, que me ensinou tanto. E ali eu fui agradecendo a Deus. Eu acendi as velas e tal, com muito carinho. E fui agradecendo a Deus. Eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu renunciei a tanta coisa e voltei para você, porque não vale a pena a gente deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer por causa do outro, porque o nosso fim é aquele ali, é o cemitério. E muitas vezes esquecidos, e, e é isso. Você vai ser esquecido um dia. Então, será que vale a pena você deixar de fazer o que você precisa fazer e só você sabe para poder agradar o mundo? Você sabe que são coisas importantíssimas, que são coisas que vão fazer muita diferença aí na sua vida? Será que não vale a pena você iniciar aquele projeto que você tem vontade? De repente você tem vontade de trabalhar com a internet, mas tem vergonha, tem medo do que os parentes vão dizer. Aí você lembra lá do cemitério, do dia do finados, como tava vazio, gente. Tava vazio. E então, assim, aí você vê, né? Você vai ser esquecido. No início é doloroso, as pessoas sentem, mas chega uma hora que cada um vai seguir a sua vida, e é isso mesmo. É isso mesmo que precisa acontecer. E você vai ser esquecido. E ali dentro daquele cemitério tem tantos sonhos enterrados, pessoas que não viveram aquela a vocação, o talento por medo de dar errado. Ali naquele cemitério tem tanta boa vontade enterrada porque a pessoa falou: "Ah, eu não mereço, não vale a pena". Então ela enterrou ali, falou: "Ah, eu vou ficar nisso mesmo", e assim foi a vida inteira. Então ali é um lugar muito de muita reflexão, foi de muita reflexão para mim. Então hoje eu quero trazer essa reflexão para você também. Vai fazer aquilo que você precisa, vale a pena você manter. Igual eu estava lá no meio do pessoal, no meio da família, e eu mantive a minha alimentação. Eu sou carnívora e eu comi só carne e bebi água, que é a minha alimentação. Antes eu tinha muita dificuldade de viver isso, de colocar isso, porque eu pensava assim, as pessoas vão achar que eu sou muito chata, mas é a minha decisão. É uma coisa que é importante para mim, que está me fazendo bem, que não é só importante para mim, é a nossa alimentação verdadeira, faz bem para todo e qualquer ser humano.
E eu resolvi acatar esse chamado do meu mundo interior e, e é tão gostoso quando você decide, você mantém e você não sai dali. Isso é muito gostoso. E isso tem a ver com essa energia masculina que eu falei para vocês, né? Eu me sinto mais doce, menos briguenta, menos batendo de frente. Então, como eu tô mais assim, essa energia masculina fica mais forte. Dessa coisa de daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, apesar que ninguém estava preocupado, ninguém tá preocupado, gente, com você, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. É a gente que se preocupa com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar. E às vezes ninguém tá nem reparando, tá cada um ali com o seu celular, ali no seu mundinho, com seus problemas, e ninguém tá tão preocupado assim com você. É você que cismou e acha aí na sua. É tão arrogante a gente achar que está todo mundo preocupado com a gente, sendo que não, tá cada um ali na sua, tá cada um ali vivendo as suas coisas, né, os seus desafios, e, e não tem essa. Podem até de repente falar alguma coisa, surgir algum comentário, mas daqui a pouco vai dispersar, cada um vai ali fazer as suas coisas e acabou, você vai ser esquecido, tanto no assunto quanto quando chegar o seu fim, quando chegar o fim desse ciclo aí. Então, assim, para de bobeira e vai viver aquilo que sua alma chama para você viver. Vale a pena, porque essa realização, quando a gente se realiza, quando você faz aquilo que de fato é para você fazer, é uma satisfação tão grande que fica marcado na tua pele e se eterniza. Então, você vai levar isso com você. Você vai levar. Então é importante a gente viver aquilo que é pra gente viver, porque a gente não tem coisa melhor do que ser levantar da tua cama com aquele gosto, com aquela vontade de viver, de fazer. Você vai feliz pro seu trabalho, porque você está trabalhando com aquilo, você se permitiu trabalhar com aquilo que você ama. Então você acorda já naquele gás, naquela vontade, você se cuida, você faz as coisas que precisa fazer. Então é muito gostoso. E e quando você vai deitar também, você tá feliz, você fez tudo que precisava, você teve aquele dia gostoso e você se entrega para o teu sono, você se entrega ali a Deus e deita e descansa de verdade, porque você não vai ficar ali colocando os seus pensamentos, não vai ficar remoendo aquele dia ruim, você não vai ficar remoendo por que, que eu não fiz isso, por que, que eu não fiz aquilo. É de noite que a gente tem esses assuntos aí, por isso que muita gente tem insônia. É à noite que mexe muito, que é a hora que tá tudo quietinho, que você não tem nada para se distrair. Então é nessa hora que o teu bicho, que o teu mundo interior, que as suas forças, elas mexem com você, para que você possa enxergar tudo aquilo que você está deixando de lado, ou tudo aquilo que você está fazendo que não tem a ver. Então é à noite que o bicho pega, e é verdade. Então, assim, quando você faz o que precisa e você deixa de fazer o que não tem a ver, você está vivendo realmente a sua vida real. Porque o que é viver a vida real? É viver aquilo que combina com você, que tem a ver. Tanta gente aí que vive uma vida que não tem nada a ver, eu até pouco tempo estava nessa, vivendo uma vida que não tinha nada a ver. E é bom, porque a gente aprende, né? A gente aprende muito e, e traz a gente de volta para casa. Então, tudo que a gente vive é muito bom, né? Tudo, 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 tudo. Até aquilo que a gente fala, ah, isso é tão ruim, mas está ensinando tanto. Então, é isso, gente. É isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Aproveita muito o tempo de vocês, use o tempo de vocês ao seu favor, a favor de Deus. Entregue sua vida, entregue seus caminhos a Deus, consagre o seu dia a Ele e o mais ele fará. Ele faz mesmo. E essa foi a mensagem do Joaquim de hoje, essas palavras que eu acabei de falar agora, entrega o seu caminho a Deus e o mais ele fará, foram as palavras do Joaquim hoje de manhã. A aula foi tão linda. Eu convido vocês a irem lá assistir, porque é uma reconexão com Deus. Porque Deus sempre esteve ali, juntinho com você na ligação. Foi você que desligou, mas Ele está lá esperando. Então é só você pegar e reconectar. Então Ele está ensinando essa reconexão,
Então, assim, é muito gostoso. E bem cedinho, né, que fica mais forte, porque não tem distração. Então, é um horário muito bom para a gente ter esse contato aí. É o dia inteiro, mas na manhãzinha, na madrugadinha, fica tudo mais intenso. Como eu falei para vocês, é a hora que o bicho pega. Então, assim, fica tudo mais forte. Então, eu convido vocês a irem lá no YouTube, na Casa Violeta, e também tem um site, que é o Casa Violeta Oficial. Eu sou aluna, então, assim, às vezes você está gostando tanto do que eu estou falando aqui e eu sou aluna. Então, quem sabe você ir lá e ser aluna? Porque lá eles são professores, então eles têm muito mais para ensinar. Eu aqui, tudo, por que eu estou falando deles? Porque a minha vivência, eu coloco em prática as coisas que eu aprendo lá. Então, eu falo muita linguagem de lá, é, eu coloco em prática. É a minha rotina. Então, se você tem curiosidade de saber, se você tem vontade de se estudar, de aprender mais de você, porque não adianta a gente querer saber de tanta coisa se a gente não sabe da gente mesmo. Então, se você quer aprender de você, se você quer se conhecer, se você quer voltar para casa, se você está aí cansada de, sabe, de rodar em vários lugares, assim foi comigo, ia na igreja, ia não sei o quê, ia no centro e nada tocava aqui, porque o que eu estava procurando não era uma seita, uma religião, nada disso. Eu estava em busca de mim, de me reconectar comigo e assim reconectar com Deus. Então, se você tem essa vontade de ter essa reconexão com você, vai lá, que lá tem os professores. Aqui eu sou aluna, trago a minha experiência para vocês, mas lá tem os professores para poder mexer aí com você e te ajudar através da sua abertura para que você volte para casa. Porque eles não fazem para a gente, é através da nossa permissão, a gente sente, a gente aprende, a gente coloca em prática e assim a gente vai caminhando, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês. O fim é certo, então viva de fato o que você precisa viver, de acordo com a vontade de Deus para você, tá bom? Aqui não é sobre religião, é sobre reconexão de você e de você com Deus e com a sua natureza, tá bom? Um beijo e até. Tchau!